Rural. Bom dia, pessoal. Webinar técnico. Que bom tê-los aqui Biotrigo. conosco no webinar técnico da Realização, Biotrigo. A gente vai iniciar em breve por um sistema e desde já eu produtivo agradeço mais aos nossos sustentável. apoiadores, a Sementes Butiá, Retransmissão, Damar, Canal BASF, Rural. Bayer FMC, Ihara, Webinar. Incotec, Stoller e UPL. E principalmente a você, que vai estar conosco no webinar técnico da Biotrigo Genética. Um abraço também a quem nos acompanha através do Facebook e do YouTube do Canal Rural. Daqui a pouquinho a gente volta. Webinar técnico Biotrigo. Realização Biotrigo Genética. Por um sistema produtivo mais sustentável. Retransmissão Canal Rural. Webinar técnico Biotrigo. Realização Biotrigo Genética. Por um sistema produtivo mais sustentável. Retransmissão Canal Rural. Webinar técnico Biotrigo. Realização Biotrigo Genética. Por um sistema produtivo mais sustentável. Retransmissão Canal Rural. Webinar técnico Biotrigo. Realização Biotrigo Genética. Por um sistema produtivo mais sustentável. Retransmissão Canal Rural. Webinar técnico Biotrigo. Realização Biotrigo Genética. Por um sistema produtivo mais sustentável. Retransmissão Canal Rural. Webinar técnico Biotrigo. Realização Biotrigo Genética. Por um sistema produtivo mais sustentável. Retransmissão Canal Rural. Webinar técnico Biotrigo. Realização Biotrigo Genética. Por um sistema produtivo mais sustentável. Retransmissão Canal Rural. Webinar técnico Biotrigo. Realização Biotrigo Genética. Por um sistema produtivo mais sustentável. Retransmissão Canal Rural. Webinar técnico Biotrigo. Realização Biotrigo Genética. Por um sistema produtivo mais sustentável. Retransmissão Canal Rural. Webinar técnico Biotrigo. Realização Biotrigo Genética. Por um sistema produtivo mais sustentável. Retransmissão Canal Rural. Webinar técnico Biotrigo. Realização Biotrigo Genética. Por um sistema produtivo mais sustentável. Retransmissão Canal Rural. Webinar técnico Biotrigo. Realização Biotrigo Genética. Por um sistema produtivo mais sustentável. Retransmissão Canal Rural. Webinar técnico Biotrigo. Bom dia, pessoal! Que bom estar contando com vocês através de nossas multiplataformas. Olha que legal, hoje
Nós estamos transmitindo o webinar técnico da Biotrigo pelo YouTube da Biotrigo Genética e também numa grande parceria com o Canal Rural, em suas multiplataformas, no Facebook e também no YouTube. De imediato, eu quero mostrar para vocês, vejam aqui que legal, como a gente está espalhado no mapa do Brasil e também do mundo. Vou mostrar para vocês, olhem só. Então, hoje, pessoal, para que vocês tenham uma ideia, esses são os locais que estão conectados com a Biotrigo Genética. Nós estamos falando aqui de vários países. Depois eu cito para vocês os estados brasileiros, mas hoje estamos com Brasil, Bolívia, Irlanda, Paraguai, Peru, Inglaterra, Estados Unidos, Uruguai, Alemanha e Argentina. Obrigado a vocês que estão conectados com a Biotrigo. Como eu sempre digo, o agro não pode parar, então a informação tem que chegar. Eu quero agradecer muito a você que está no Brasil nos acompanhando, e aí a gente vai chegar ao mapa um pouquinho mais perto para que vocês possam visualizar. Vejam aí, um pontinho desses no nosso mapa de calor é a sua conexão. Então, a partir de agora, eu vou chamar você para que no nosso chat aí ao lado no YouTube você possa escrever a sua cidade, o seu estado e o país aonde você está. Seja muito bem-vindo ao webinar técnico da Biotrigo, você que fala conosco através das redes sociais no Acre, na Bahia, no Distrito Federal, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, Rio de Janeiro, Pernambuco e Pará. Olha só o que essas ferramentas conseguem fazer com o nosso seminário, hein? Esse seminário que era realizado sempre em Campo Mourão e em Passo Fundo nos meses de abril, e que nesse ano, em favor da saúde de todos, a Biotrigo está fazendo no modelo de webinar. E ele nos traz, com certeza, uma excelente oportunidade de romper fronteiras. Então, muito obrigado a você que está conectado conosco. Vamos aproximar um pouquinho mais, quem sabe aí o pessoal do Centro-Sul, onde está concentrada a área de trigo no Brasil, consegue já enxergar a sua cidade. E eu queria realmente agradecer muito a todos que se conectam conosco. Não esqueçam, coloquem a sua cidade aí, que até o final a gente vai atualizar esse mapa e mostrar aí o seu pontinho, de onde você está conectado. Aproveitando para agradecer, eu quero fazer uma chamada especial aos nossos apoiadores que fizeram deste momento possível. Então, obrigado, Sementes Butiá, Adamar, BASF, Bayer, FMC, Ihara, Incotec, Stoller e UPL. É também graças a vocês que a gente está realizando o webinar técnico Biotrigo com toda essa força. Eu também quero agradecer a equipe da Biotrigo que está nos bastidores, na produção, e também estão nos assistindo aí em diversos cantos da região tritícola. Obrigado ao time Biotrigo por estar conosco. E, principalmente, a você que está aí do outro lado. Fique conosco durante essas 2 horas, porque a gente vai trazer muita informação, e informação de qualidade. E aí eu quero convidar vocês para conhecer um pouquinho da nossa programação na manhã de hoje. Nós vamos ter o Bruno Alves, que vai estar falando para nós sobre o posicionamento do portfólio Biotrigo, inclusive trazendo agora o posicionamento dos nossos lançamentos mais recentes. E o Bruno vai estar falando para nós lá de Campo Mourão, no Paraná. Nós também vamos receber o André Cunha Rosa, que é diretor e melhorista da Biotrigo, que vai fazer o lançamento de 2 cultivares da Biotrigo, Tebio Elo e Tebio Trunfo. São grandes novidades para que vocês possam, aí na sua lavoura, ter mais ferramentas para ter sucesso na sua safra de inverno. E eu chamo sempre a atenção para a nossa terceira palestra, porque quem já ouviu André Souza, da Futura SA, sabe o quanto ele impacta com as suas palavras a nossa vida, a vida de você profissional. E aí eu pergunto, que tipo de profissional você quer ser em 2025 e que organização você quer trabalhar? Que tipo de organização você quer construir? E é sobre isso que ele vai estar falando para nós na nossa terceira palestra. E aí, lá no final, a gente vai retornar para as questões sobre as palestras técnicas que devem ser direcionadas também aí no chat, onde nesse momento vocês estão colocando as cidades que vocês estão. E aí nós temos alguns recados para deixar para vocês e logo, logo uma surpresa.
Como primeiro recado, vocês estão acompanhando a Biotrigo através do nosso YouTube, então não se esqueçam de se inscrever, e se você quer receber as notificações, clique no sininho aí, também o YouTube do Canal Rural e o Facebook do Canal Rural, que estão transmitindo simultaneamente a nossa apresentação do webinar. Então, nas nossas redes sociais, nos sigam e cliquem aí para receber as notificações. Para você que está sozinho, que está aí tomando o seu café, o seu chimarrão ou a sua água, tire uma foto, faça um registro aí da sua equipe. Eu sei que vocês estão protegidos, se estão com a equipe. Não se esqueçam, pessoal, de postar no nosso Instagram também. Sigam o Instagram da Biotrigo, e aí eu vou fazer um pedido especial. Sempre que vocês tirarem uma foto, seja sozinho, seja da sua equipe, marque aí @biotrigogenética, e nesse dia eu convido vocês para marcar também @canal rural, para que a gente possa reafirmar essa nossa parceria nesse momento tão especial em que Biotrigo e Canal Rural avançam as fronteiras, levando informação de qualidade através do webinar técnico da Biotrigo. E nós preparamos uma proposta muito especial para você. Para quem está nos acompanhando nesse momento, a Raquel vai postar para vocês lá no Instagram da Biotrigo, para que vocês possam concorrer a um resumo daquilo que o André vai nos falar hoje, que é o livro sobre liderança, carreira, inovação e protagonismo. É o livro da Futura SA. Nós vamos estar sorteando 50 livros para quem seguir o Instagram da Biotrigo, curtir o post que a Raquel está colocando lá no nosso Instagram e marcar um amigo como comentário lá nesse post. Então, você tem a oportunidade, esse sorteio vai ser lá no final do dia, às 18 horas, de receber aí na sua casa o livro do André Souza, Faça a Transformação Acontecer nos Negócios, na sua carreira e na sua empresa. Então, vejam só que legal essa oportunidade. E é claro, né, quem não conseguir através do sorteio, eu tenho certeza que o André vai dar o caminho para adquirir este livro aí. No final do nosso webinar técnico, para que a gente possa fazer uma programação cada vez melhor, e eu tenho certeza de que nós vamos repeti-la durante os próximos anos e trazer durante esse ano ainda novas programações, vocês vão poder colocar o seu smartphone lá e ler esse código para fazer a avaliação, tá bem? Então, eu agora vou deixar de compartilhar a minha apresentação com vocês, porque a gente tem, pessoal, várias surpresas para apresentar, mas a gente também tem muito conteúdo para trazer. Então, nesse momento, eu gostaria de começar contando um pouquinho da história da Biotrigo, que nesses 12 anos já vem fazendo bastante pela triticultura, mas tudo isso graças ao crédito que vocês vêm dando para nós. Então, vou pedir agora para o pessoal da produção para que mostre para vocês um pouquinho do trabalho que a Biotrigo vem realizando. Nós somos a Biotrigo. Há 12 anos, transformamos ciência em tecnologia, semente em produtividade, trigo em alimento. Transformamos porque queremos evoluir, e você faz parte disso. Afinal, o campo não tem hora e a pesquisa não para. Juntos, fortaleceremos a cadeia do trigo, levando mais produtividade, qualidade e segurança. Esse é o nosso jeito de trabalhar e atender nossos clientes. Nosso patrimônio é feito de pessoas. E a nossa colheita vem da sua satisfação. Colaborador, agricultor, moinho, indústria e consumidor. Obrigado pela sua confiança. Obrigado, time Biotrigo. Vamos juntos para mais um ciclo.
Biotrigo Genética, por um sistema produtivo mais sustentável. Viram só? Tem o esforço de todo mundo para fazer com que a cadeia produtiva do trigo ande. E sem sombra de dúvidas, para isso a gente precisa ter informação. Afinal, no mercado, a gente não manda, no clima, a gente não manda, mas porteira dentro, a gente não pode errar. E é para que a gente possa trazer informações para vocês e para que vocês possam estar bem posicionados. Eu tenho certeza que a assistência técnica também está nos vendo, inclusive você, agricultor, que está aí do outro lado da tela. Nós vamos chamar o Bruno Leonardo Alves, que está falando lá de Campo Mourão, a querida Campo Mourão, para falar para nós um pouquinho, Bruno, sobre o posicionamento das nossas cultivares. E tem novidade por aí. Bruno, o pessoal, eu tenho certeza que já está colocando a semente na terra aí no Paraná, na expectativa de que a gente tenha aí um bom andamento durante essa safra. E para isso, Bruno, a gente vai te chamar para que você possa ir trazendo informações para nós e compartilhar aí a tua apresentação. Então, nesse momento, a gente vai passar a palavra para você. O Paraná, a gente viu no mapa de calor que tão bem nos ouve, mas hoje o Bruno vai falar para todo o Brasil, e você viu, para vários países, né? Eu ainda não estou vendo a tua apresentação aqui, Bruno, então você pode começar a compartilhá-la, mas enquanto isso, nos fale, Bruno, o Paraná já começou a semear trigo? Bom dia, Fernando. É um prazer poder falar para um público tão diverso e que certamente hoje nós temos representado todos os elos da cadeia tritícola. A safra no Paraná, safra trigo 2020, já iniciou e estamos bastante otimistas para que tenhamos uma excelente safra de 2020. Tudo bem, Bruno? A gente já vê a tua apresentação em tela cheia, então uma boa apresentação para você. Lembrando o nosso espectador que a gente volta com perguntas lá no final, depois da palestra do André Souza, então você pode ir fazendo desde já as suas observações e perguntas no chat, porque a gente tem o nosso pessoal do apoio e depois a gente retorna com as questões. Bruno, uma boa apresentação para você. Obrigado, Fernando. Hoje num formato um pouco diferente, numa plataforma online, diferente do que a gente fazia até então, era seminários presenciais, mas através dessas plataformas possibilita a gente atingir um público que até então nós não conseguíamos no antigo formato, né? O Fernando já bem apresentou, meu nome é Bruno Alves, sou gerente comercial da Biotrigo Regional Norte, eu fico sediado no Paraná, mais especificamente em Campo Mourão, e ao longo desse pouco mais de 30 minutos que nós temos para conversar hoje sobre o posicionamento do portfólio Biotrigo, eu gostaria de começar com um slide falando de como que nós trabalhamos até trazer soluções para o triticultor. Esse slide representa alguns dos pontos que o Programa de Melhoramento Genético leva em consideração para que a gente desenvolva uma nova variedade, né? Então, nós temos ali, de um lado, nós temos a questão de campo, onde sempre o produtor procura materiais que entregam segurança para chuva e pré-colheita, materiais que tenham boa reação à seca. Buscamos também segurança principalmente aos principais complexos de doenças, e aí eu cito doenças de difícil controle, como Brusone, Gibberella. Produtividade é um item sempre que nós levamos em consideração. Aí nós temos de um outro lado a parte de qualidade industrial, que seria a força de glúten, a força de W, a panificação, e a Biotrigo é muito atenta quanto a esse ponto. Hoje nós temos uma padaria dentro da nossa empresa, onde a gente testa todas as linhagens até trazê-la comercialmente para o produtor. Então, quando nós lançamos um material, ele é testado, é aprovado pela nossa equipe de panificação. E cor de farinha também é um outro ponto que nós levamos em consideração. Tem outros pontos, mas gostaria de destacar principalmente esses. E tem um pontinho ali no canto que fala sobre maior rentabilidade, sempre para buscar uma maior rentabilidade para o produtor, né? Esse é o nosso intuito, esse é o que nos motiva o trabalho do dia a dia. Falando um pouco sobre as ferramentas que a Biotrigo tem hoje para o triticultor, nós temos aqui de um lado o portfólio Biotrigo para panificação, que são essas placas laranja. Ali nós temos de sossego, Toruque, materiais já bem conhecidos pelo público, pelo triticultor. Nós temos depois os filhos de Toruque, que veio na sequência, lançado Sonic, Audaz. Agora nós temos o Astro, Duque, Ponteiro, que é um material que vem ganhando bastante mercado, vem ganhando bastante expressão. Temos o Atom e agora Capricho CR. E nós temos também um segmento, que é o segmento de alimentação animal, onde nós temos as linhas do Energix, que são mix
de cultivares, e também o Lenox, que é um trigo destinado a pastejo. Nós vamos abordar agora, um por um, abrindo eles, o posicionamento, para que não tenhamos nenhum erro no processo da porteira adentro. O primeiro material que eu gostaria de abordar para vocês é o T-Biotoruc, um material bem conhecido por todos. Eu acredito que a maioria do público já teve um contato com esse material. E o T-Biotoruc se resume bem por essa frase que eu coloquei logo abaixo. Ele é um trigo pão melhorador de alto teto produtivo para os melhores ambientes. O que isso quer dizer? O T-Biotoruc é um material para nós trabalharmos na melhor faixa do solo, para a área que eu vou fazer um investimento maior, contra adubação. Então, esse aqui resume bem o que é o T-Biotoruc. Se nós formos pegar reações à doença do material, ele é um material que tem alguns pontos para a gente ter um pouco atenção quanto a ele. Boa parte de vocês já manejou ele a campo, não é nada de grave, nada que possa impossibilitar o manejo, pelo contrário, é um material fácil até de se manejar. Se a gente fosse pegar e destacar alguns pontos para se ter atenção, destacaríamos evitar solo compactado, que é a barrinha ali do mosaico. Então, áreas onde eu tenho solo compactado e histórico de mosaico, seria um material que era bom ter uma atenção especial, tá? Ou trabalhar com uma outra ferramenta. Para a giberela na região fria, valeria ter um pontinho de atenção. E, como o Paulo bem disse no primeiro encontro nosso, a questão de VNAC, pulgão no início, o Toruc tem que ter uma atenção, como tem que ter para todos os nossos materiais do portfólio Biotrigo, né? Toruc, muitas vezes o produtor pergunta quanto à abertura de plantio com T-Biotoruc. Para regiões onde eu tenho regiões mais quentes, que eu tenho histórico de brusônia, ele não seria a ferramenta mais indicada para ser trabalhada. Depois a gente vai falar sobre as outras variedades onde nós temos melhores ferramentas para abertura de plantio, né? Então, o indicado seria semear ele após as primeiras semanas do zoneamento, onde pega umas ondas maiores de calor, tá? Se a gente for pensar quanto às características desses materiais, quanto ao ciclo, né, nós temos ali uma população indicada para se trabalhar de 55 a 60 plantas finais, isso por metro linear, levando em consideração um espaçamento de 17 centímetros. Tá? Nessa população é onde nós vamos obter o máximo potencial produtivo, vamos conseguir explorar todo o potencial que esse material oferece para o produtor. Com um ciclo de espigamento, essa barra está indicando o espigamento, dias da emergência até espigamento, de 75 dias. Então, vocês vão olhar ali na barrinha que o Toruc está embaixo da marca 0. Nós vamos usar o Toruc como marco 0, para que a partir de agora, os próximos materiais, nós compararmos com o Toruc a data de espigamento, que já é um material bem conhecido. Então, é importante a gente gravar que Toruc, média Brasil, 131 locais, 3 anos, o espigamento dele, na média, foi 75 dias. Existem algumas oscilações dentro de uma região mais quente, uma região mais fria, oscilações de 3 mais, 3 menos, mas na média é 75 dias o espigamento. Tá. Resumindo o T-Biotoruc, o que nós temos como ponto forte? Um tipo de planta, uma arquitetura de planta diferente até de tudo que nós tínhamos até trazer o Toruc, um material que tem um porte mais baixo, um espigamento mais uniforme, que possibilita manejo de doenças de espiga, principalmente a giberela que nós falamos ali atrás. Se a gente for pegar o Toruc, espiga planta-mãe e perfilho uniforme, isso facilita bastante o manejo a campo. Viabilidade de perfilhos é uma das grandes fortalezas dele e é um grande componente de produtividade do Toruc, né? Então, se ele coloca 1 ou 2 perfilhos, esses perfilhos vão dar espigas do mesmo tamanho da espiga da planta-mãe e certamente isso vai representar na produtividade. E ele é conhecido pela sua alta caixa produtiva. E isso que a gente busca trazer também agora nos filhos dele, né? Indicações. Hoje o Toruc é indicado para médio a alto investimento, mas você que está nos ouvindo sabe já na sua área mapeada onde você coloca Toruc ou onde não. Já foi feito esse mapeamento nos últimos anos, tá? Mas hoje é indicado como, desde a época do lançamento dele, visando um alto investimento. Evitar semeaduras em solos compactados ou com históricos de mosaico. O Toruc não é um material para solo compactado, tá? E esse ponto, o último ponto, é bem importante para se ter atenção, que é quanto à profundidade de semeadura. O Toruc tem um porte de planta mais baixo, o coleóptero dele é um pouco mais curto, então é indicado uma semeadura
trabalhar ali na faixa de 3,5 centímetros de profundidade, para que a gente estabeleça o estande o mais rápido possível. Passando pelo Toruc, nós chegamos aí no Audaz. Esse foi um dos primeiros filhos de Toruc, junto com o TB Sonic, né? Um material de ciclo precoce, trigo melhorador, filho de Toruc completo no campo e na indústria. Quando nós lançamos o Audaz, foi uma felicidade imensa para nós trazer uma solução para o produtor, para o triticultor, tão completa como é o TB Audaz. Se nós formos pegar a reação à doença, comparando com o pai dele, que apresentei há pouco, nós podemos ver que as barras aumentam, vem uma segurança maior a campo. Se a gente for pegar a Bruzone na espiga, o Audaz já apresenta uma nota 7. Hoje é uma das melhores notas que nós temos disponível para a Bruzone na espiga. Então ele entrega segurança quanto a isso. Para a ferrugem na folha ele apresenta uma boa reação. Para a giberela também ele apresenta uma boa reação. Então ele é um material que possibilita trabalhar tanto nas regiões mais quentes como nas regiões mais frias. Para a mancha foliar, aí principalmente mancha amarela, ele já apresenta uma reação nota 7. Então se é áreas que eu tenho trigo no inverno de 2019, quero trabalhar com trigo no inverno de 2020, vou sempre buscar trabalhar com uma variedade que entrega uma melhor reação para a mancha, e aí o Audaz se encaixa nisso também. Vale lembrar que é importante se ter a rotação da cultura, mas se não for possível, vale sempre buscar materiais com melhor reação à doença. Para mosaico, já tivemos um grande ganho comparado ao pai dele também, tem uma melhor reação, e o que teria que ter uma atenção no Audaz é o oídio. Então nós avançamos nas doenças de difícil controle, como Bruzone, como mancha, giberela, bacteriose, e em contrapartida nós temos o oídio para se ter um ponto de atenção, para se manejar, e aí como o Paulo apresentou bem no primeiro encontro, temos ferramentas para se manejar e tem bastante soluções no mercado para se conduzir durante o ciclo muito bem essa doença, tá? Para pulgão, no início, também vale aquela pontinha de atenção, tanto como para o Toruc, para o Audaz, e segue para todos os nossos materiais. Se nós formos pegar aqui quanto à densidade populacional, hoje o posicionamento para Audaz é de 55 a 60 plantas finais por metro linear, levando em consideração um espaçamento de 17 centímetros, uma população muito semelhante ali à de Toruc. E quando nós formos pegar a reguinha de ciclo ali, nós temos o Toruc Marco Zero, que espiga com 75 dias. E o Audaz, na média Brasil, 8 dias menos que Toruc. Então, a média ali, 67 dias de espigamento, podendo ter algumas oscilações dependendo da região, mas na média, 8 dias menos, confirmando ser um material de ciclo precoce. Coloquei um ponto ali abaixo, que assim como o TB Toruc, o TB Audaz é altamente responsivo ao manejo nitrogenado em cobertura, pensando em rendimento. Ele é um material que tem caixa produtiva alta e ele é extremamente responsivo à adubação. É um material que você coloca investimento nele, ele te retorna isso, entregando um maior rendimento. Coloquei aqui no Audaz a qualidade industrial, não coloquei no Toruc e nos próximos também não, por questão de tempo, porém esse material vai ficar disponível na nossa biblioteca virtual e eu vou deixar de todos os nossos materiais como que eles estão apresentando a qualidade industrial. Então aqui o Audaz, como falado na frase inicial, é um dos destaques dele, a qualidade industrial, tanto que as indústrias moageiras vêm fomentando a semeadura do Audaz, ele vem ganhando espaço muito pelo o que ele apresenta em campo, mas também pelo esse conjunto que ele tem em campo mais indústria, classificação como melhorador convicto, força de glúten média Brasil 447, estabilidade na casa dos 19 minutos, uma excelente reação à germinação da espiga, e no teste de panificação, como colocado ali, que é uma das coisas que nós levamos em consideração, está aprovado, apresenta um pão com boa abertura de pestana, craquelamento, então ele compõe todos os itens avaliados e ele é aprovado com louvor dentro da panificação. Resumo do TB Audaz, nós temos como ponto forte o material de uma plataforma ciclo precoce e a mais completa do nosso portfólio dessa plataforma ciclo precoce. Tá? Grande destaque para a performance de panificação, como bem dito, as indústrias já deram um ok, validaram o material, ajuda a fomentar o material a campo
por ele agregar dentro da indústria também e entregar todos os itens que nós desejamos. Recomendado pela indústria moageira, alto teto produtivo, mesmo em uma plataforma de ciclo precoce. Então, nós temos um material que produz mais trigo em menos tempo. É altamente produtivo, com menos tempo dentro do campo. Indicações: é indicada para a área de médio a alto investimento, e sempre que precocidade tiver valor, o Audaz é uma ferramenta para se trabalhar. Indicado também para segregação de grãos. Dentro do nosso portfólio de trigo panificável, se fosse para escolher uma variedade para separar um silo e segregar com uma característica só de grão, não tenho dúvida que o Audaz seria o material mais indicado para esse. Passando pelo Audaz, nós temos o Tebio Ponteiro, material lançado no ano de 2019, e agora em 2020, primeiro ano comercial dele. E ano passado a campo, os resultados que nós tivemos dele foi extremamente positivo, e ele vem numa crescente muito grande. Tá? Resumindo, o Tebio Ponteiro, ele é um material de alto teto produtivo, com estabilidade produtiva em diferentes ambientes. Se nós formos pegar a reação à doença dele, ele comprova aquilo que a gente fala de estabilidade produtiva, mas também estabilidade quanto à reação a doenças. Ele é um material extremamente equilibrado quando a gente for comparar reações a doenças. Possamos observar que todas as barrinhas deles estão maiores ali, vindo mais próximo às casas de 7, o que entrega uma segurança maior para o produtor a campo. Tá? Se fosse para destacar alguns pontos para se ter atenção nesse material, a mancha amarela ele apresenta uma boa reação, mas se fosse uma área que eu semeei trigo no ano de 2019 e vou semear trigo no ano de 2020, vale ter um pontinho de atenção, porém ele apresenta uma boa reação quanto a isso. E a giberela na região fria, ele apresenta uma boa reação, mas se fosse para escolher umas coisas para ter um pontinho de atenção, seria isso. Porém, ele é um material extremamente equilibrado. Se nós for comparar a sugestão de cultivo do Tebio Ponteiro, comparado aos demais materiais apresentados, população 55 plantas finais por metro linear, em espaçamento de 17 centímetros, é um indicado para o Tebio Ponteiro. E quanto ao ciclo, nós for comparar ele com o Toruque, ele vai apresentar um espigamento 4 dias mais longo do que Tebio Toruque, tá? Então, Toruque na média espigando com 75 dias, Ponteiro na média Brasil espigando com 79 dias, tá? Seria um ciclo similar a um ciclo de Tebio sinuelo, tá? E esses 4 dias que ele tem de diferença para espigamento são os mesmos 4 dias que ele tem a diferença para maturação. Então, se vocês já trabalharam com Toruque, sabe quantos dias dentro da tua região demora para se colher Toruque, o Tebio Ponteiro acaba acrescentando 4 dias mais, o que é uma diferença curta e por entregar uma excelente estabilidade de produção, é um material que deve ganhar bastante mercado nesses próximos anos. Se nós formos pegar os pontos fortes do Tebio Ponteiro, nós temos segurança para abertura de semeadura, tanto é que o slogan quando lançou o Tebio Ponteiro era "Saia na frente com o Tebio Ponteiro". Ele é um material que se encaixa perfeitamente nessa janela de abertura de semeadura, por apresentar um ótimo nível de resistência ao brusono, isso pensando em regiões quentes, né? E pensando em regiões também um pouco mais frias, ele apresenta um vegetativo mais longo, o que possibilita também uma maior segurança quanto a geadas, né? Então ele é um material feito realmente para abertura de plantio, para aquela primeira janela de plantio, o Tebio Ponteiro se encaixa muito bem ali. Um excelente pacote fitossanitário, com destaque para os complexos de doença, como mosaico, ferrugem e oídio. Vocês podem dar uma olhada ali que o oídio está destacado. Ano passado foi um ano, se nós formos pegar Paraná, Rio Grande do Sul, até mesmo São Paulo, com uma presença maior dessa doença, e o Tebio Ponteiro apresentou uma excelente performance a campo quanto ao oídio, tá? Segue ainda como uma excelente ferramenta, então vale ali o destaque para o oídio, para o Tebio Ponteiro, destaque positivo. Destaque para rendimento, ele é um material de alta caixa produtiva, inclusive em anos de seca, por apresentar uma boa reação a alumínio tóxico no solo. Então ele encara bem essa diversidade de déficit hídrico e também a presença de alumínio tóxico no solo.
E uma das grandes fortalezas dele certamente é a estabilidade produtiva, independente dos ambientes que ele se encontra. Indicação para todos os níveis de investimento. Então, se nós temos ali o Toruki, que é para um alto investimento, e nós temos os filhos dele seguindo esse mesmo padrão de áreas mapeadas por TB Toruki, nós temos o TB Ponteiro como uma ferramenta para níveis de investimentos diferentes. Excelente opção para abertura de semeadura e para escalonamento de semeadura e colheita. O ciclo dele vai possibilitar essa segurança. Se nós formos pegar anos que nós temos uma janela de semeadura mais curta, é importantíssimo trabalhar com materiais com ciclos distintos, né, para gestão de risco e também na gestão da colheita, pensando em gestão de risco em chuva na pré-colheita. Então ele entra muito bem para compor esse escalonamento dentro da propriedade. Passando pelo TB Ponteiro, nós chegamos até o TB Duque, e esse é um material que traz muita alegria poder apresentar ele, porque é um grande avanço que nós conseguimos trazer para o mercado tritícola. Ele é o primeiro filho de TB Toruki branqueador, né, com melhor reação à brusone e seca disponível do segmento. É o primeiro material desse segmento de branqueador com uma boa segurança para a brusone. Isso para o produtor que fica na região mais quente é importantíssimo, ele sabe do valor que se tem que ter um material com uma segurança para a brusone. O material com ciclo precoce, classificado como pão, dentro da sua classificação, e pão branqueador. O ano de cruza de 2012, e o cruzamento dele é Toruki, Celebra, por Tebil Nobre. Se nós formos pegar a reação às doenças do Duque, realmente é um grande avanço para esse segmento de trigo branqueador. Vamos pegar ali um trigo branqueador com uma nota 7 para brusone, para ferrugem uma nota 7, giberela e oídio seriam os pontos para nós termos um pouquinho mais de atenção. Então, se for pegar uma região mais fria, vale ter um pouquinho de atenção, mas para quem já conduz Toruki, seria algo mais próximo, tá? Para mancha amarela apresenta uma boa reação, para mosaico está uma boa reação, muito bem, evoluiu muito quando comparado ao seu pai, para bacteriose também evoluiu. Então, do trigo branqueador, há muito tempo a gente buscava um material que pudesse andar na região quente e pudesse andar na região fria. E com o TB Duque nós conseguimos isso. Tá? É um material que vai ser possível de trabalhar em amplas as regiões, tanto é que ele tem posicionamento, inclusive, para o cerrado brasileiro. Tá? Se a gente for pegar, então, sugestão de cultivo, população, trabalhar entre 55 a 60 plantas finais por metro linear, para espaçamento de 17 centímetros. E como eu já adiantei, nós também temos agora essa ferramenta indicada para o sequeiro. Para o sequeiro e para o irrigado, indicada para o cerrado brasileiro. Né? Se a gente for pegar sequeiro de 50 a 55 plantas finais por metro linear, se a gente for pensar no irrigado, 55 a 60 plantas finais por metro linear. O TB Duque no cerrado, hoje, nós estamos trabalhando com um posicionamento dele ser segregado, aí nós vamos agregar bastante valor, conseguindo separar essa característica desse material em um único silo. Pensando em qualidade industrial, seria esse o grande salto, e pensando a campo, o que ele vai agregar? Segurança para a brusone, tanto em espiga quanto em folha. O público do Cerrado que está nos assistindo sabe o quanto importante é ter uma ferramenta com segurança para a brusone, tanto em espiga quanto em folha. Se nós formos pegar o ciclo do TB Duque, se nós for compararmos com o Toruki, ele faz 8 dias menos, e seria o mesmo ciclo do TB Audaz apresentado logo atrás para vocês ali. Isso é uma média de 67 locais e 3 anos. Então, existem algumas oscilações dentro de alguns ambientes, mas na média fica ali nos 8 dias menos que o TB Toruki. Se nós formos pegar a qualidade industrial do TB Duque, ele é classificado como pão, tá? Nós temos uma força de glúten média de 266, uma estabilidade de 14,4 minutos, média Brasil, e nós temos quanto a cor de farinha, um L, que é o que mede o quão branco é a farinha, o L indica, nós temos ele ali na casa de 94,5, junto ali com o TB Nobre. O que diferencia o TB Nobre e o TB Duque? O TB Duque é um trigo pão branqueador, e o TB Nobre é um trigo melhorador e branqueador. O TB Nobre hoje nós conduzimos ele
no mercado na forma de projeto, e o TBio Duke é um branqueador que vem sendo conduzido na parte de portfólio aberto. Tá? Se a gente for pegar essa escala, nós temos comparado aos demais materiais do nosso portfólio, demais materiais panificáveis, temos ali Toruc, Audaz, Toruc na caixa 93, Audaz 92.5. Essa é a diferença para ser classificado como branqueador e os demais classificados como pão. Então o Duke nós já vimos que ele é um trigo branqueador pela escala de L, e agora nós vamos pela escala de B, que ela mede o quão amarelo é a farinha. E aí nós podemos ver que o Duke apresenta um B de 8, o que quer dizer que ele é menos amarelo. Então, ele é branco e menos amarelo, se comparado aos demais materiais do nosso portfólio. E vamos ver como que ele sai na panificação. Dentro dos testes de panificação nosso, ele está aprovado, apresentando uma boa abertura de pestana, craquelamento. Então, ele preenche todos os requisitos dentro da nossa panificação, um material bem completo quanto à panificação. Posicionamento hoje do TBio Duke, ele oferece uma excelente liquidez comercial para grão, tá? Principalmente quando segregado, tá? Pacote agronômico inédito para os segmentos de trigos branqueadores. Ele é o primeiro trigo branqueador com bom nível de tolerância à brusone na folha e na espiga. Destaque em rendimento, inclusive em anos de seca. Ele apresenta uma boa estabilidade também quando encontra esse déficit hídrico. Maior segurança e germinação na espiga do segmento, o que o pessoal da região mais fria sabe o quanto é importante isso. Geralmente coincide período de colheita com períodos de maior incidência de chuva, e ele vem apresentando essa segurança para o produtor, aliado a um alto teto produtivo. As indicações do TBio Duke hoje, ele é substituto de qualquer cultivar pão branqueadora disponível no mercado. Para produtores que buscam segregações fora de projetos especiais, o TBio Duke é uma opção. Como eu falei há pouco para vocês, nós temos hoje o TBio Nobre, que é um trigo melhorador branqueador, e esse é conduzido no formato de projeto. Para quem não quer um material branqueador fora de projeto, TBio Duke é uma opção. Nós temos as indicações dele. Hoje ele é um material que também está indicado para o cerrado brasileiro. Estamos trabalhando lá para buscar a segregação desse material. Tá? Vai agregar bastante a campo pela segurança brusone de espiga e folha. No Paraná ele já vem sendo trabalhado, e agora nós também estamos trazendo essa solução para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para quem buscava um trigo branqueador, agora chega também TBio Duke. Passando pelo TBio Duke, chegamos até o TBio Atom, um material de ampla adaptação e elevado potencial produtivo. Se nós formos pegar a reação à doença dele, ele apresenta uma excelente reação à brusone, apresentando ali uma nota 7, está muito bem de ferrugem, de berela. Se for para ter um ponto de atenção, é a mancha foliar, a mancha amarela é o que nós temos que ter um ponto de atenção quanto ao TBio Atom. Então, trabalhei com trigo no ano de 2019, vou trabalhar com trigo no ano de 2020 no mesmo lote, vale ter um ponto de atenção ali. Aí nós temos algumas ações que possamos fazer para se controlar a mancha. Para mosaico está muito bem, oídio ele está muito bem, então junto com o TBio ponteiro é um dos destaques do nosso portfólio, pensando em oídio. Se o produtor busca um material com uma boa reação ao oídio, TBio Atom também é uma opção. TBio Atom é um material que nós estamos trabalhando bastante no cerrado brasileiro, tá? Ele foi lançado no ano de 2019 na multiplicação, e agora 2020 já em volume comercial. Estamos tendo excelentes resultados com esse material, é o nosso carro-chefe para o cerrado brasileiro, e certamente vai ser um dos materiais mais semeados nos próximos anos para o cerrado. A densidade populacional, se nós for pegar fora do cerrado, na região sul, entre 55 e 60 plantas finais por metro linear, isso para espaçamento de 17 centímetros. Para o cerrado brasileiro, entre 50 a 55 plantas finais por metro linear para sequeiro, e entre 55 e 60 plantas finais por metro linear para irrigado. Vamos pensar agora no público do cerrado que está nos assistindo. Vamos pegar o TBio Sintonia, que é um material mais conhecido por vocês, e colocar o TBio Sintonia como marco zero. Sintonia espiga na média com 70 dias. O TBio Atom vai ser 4 dias mais que Sintonia o espigamento.
Deixa eu agora pegar para o pessoal do Sul que está nos assistindo, vamos comparar ele com o TBIL Toruk, onde nós temos Toruk com um marco zero e o TBIL Atom faz na média menos 4 dias que TBIL Toruk para espigamento. Tá? Isso é uma média de 57 locais e 3 anos. Os pontos fortes do TBIL Atom: destaque-se rendimento, inclusive em anos de seca, apresenta uma excelente reação quando colocado a adversidades climáticas, a estresse hídrico, por apresentar também uma boa reação à tolerância ao alumínio tóxico, apresenta excelente performance de panificação, semelhante ao TBIL Sintonia, para o público do Cerrado, que conhece bem o TBIL Sintonia, excelente nível de resistência à brusona na espiga, é indicado para abertura de semeadura dentro do zoneamento, tá? Apresenta uma segurança para a brusona na espiga, e aí o posicionamento dele para abertura de semeadura, tá? Vem de frente por entregar essa segurança. É indicado para o cerrado brasileiro, tanto para sequeiro quanto para irrigado. É uma ferramenta para se trabalhar. Nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, essa cultivar ela vem sendo trabalhada na forma de projeto, por apresentar uma performance muito boa de panificação e ter alguns valores que vale sim nós termos essa cultivar segregada, tá? Junto com a corretora, com a suporte corretora. Tá? Aqui abaixo eu coloquei para vocês o zoneamento, onde a gente pode ver que ele é um material de ampla adaptação. TBIL Astro, um grande prazer poder apresentar uma ferramenta como essa, filho de TBIL Toruk, trigo melhorador, de ciclo super precoce, referência em pH, acamamento e tipo de planta. Há muito tempo, nós buscávamos um material que tivesse uma estabilidade de pH junto ali com o TBIL Iguaçu, que acredito que boa parte de vocês já conheceram, um material referência quanto a isso, e agora nós, depois de muito tempo de trabalho, nós conseguimos uma solução junto com o TBIL Iguaçu para fechamento de plantio. Tá? O TBIL Astro, esse ano, ele se encontra em campos de multiplicação e ano que vem, então, em volume comercial. Tá? Se fosse para nós termos uma doença para se monitorar no TBIL Astro, assim como Audaz e Sonic, é o oídio. E se for para destacar os pontos fortes dele, seria uma cultivar de ciclo super precoce de ampla adaptação, e essa ampla adaptação é o quê? Pensando nesse segmento de super precoce. Ele é um material que vai possibilitar trabalhar tanto em regiões mais quentes, como em regiões mais frias, por ele ter uma boa reação também à giberela na espiga. Tá? Alta força de glúten, excelente nível de segurança para chuva em pré-colheita, e isso também está muito aliado à estabilidade de pH, chuva em pré-colheita, e ele entrega essa segurança para a estabilidade, e maior segurança para acamamento. Mais para frente eu vou mostrar uma situação onde nós podemos comprovar esse ponto de acamamento, essa segurança que ele vai trazer para vocês. Indicado para áreas de alto investimento, sempre que super precocidade tiver valor, não tem dúvida que TBIL Astro vai ser uma ferramenta para se trabalhar, e indicado para fechamento de semeadura. Se nós formos pegar aqui a população dele, seria entre 55 e 60 plantas finais, com espaçamento de 17 centímetros, tá? E quando comparado a Toruk, média de espigamento menos 14 dias, confirmando que ele realmente é um super precoce. Comparando ali aquele ponto de pH, que é uma das grandes fortalezas do TBIL Astro, colocar ele aqui ao lado de TBIL Iguaçu, na média ali no período de 2016 a 2018, na casa de 82, junto com o TBIL Iguaçu. A foto para comprovar o quanto ele vai trazer essa segurança para acamamento. Essa é uma foto retirada em Passo Fundo, no ano de 2019, onde nós tínhamos uma área de alta fertilidade, com aproximadamente 190 pontos de N de uso, e não foi feito o uso de regulador de crescimento. Após uma chuva com vento, nós temos as cultivares, as parcelas vizinhas do TBIL Astro apresentando o acamamento, e o Astro segue ali firme, comprovando esse ponto de fortaleza para acamamento, essa segurança que ele vai trazer para o produtor. Junto com o TBIL Astro, que esse ano está em campo de multiplicação, nós temos também o Capricho CL em campo de multiplicação,
ano que vem ele chega já em volume comercial, e ele é um trigo pão melhorador, a melhor genética integrada ao mais eficiente sistema de controle de aveia e azevém. Tá? Nós vamos pegar a população dele, indicada entre 55 e 60 plantas sinais por metro linear, para espaçamento de 17 centímetros, e o ciclo do Capricho CL é exato um ciclo de TBIO Toruque, na média Brasil, 49 locais, 3 anos. Vale ressaltar ali um ponto, ele é tolerante ao herbicida Raptor 70DG, que é o herbicida que faz parte do sistema Clearfield. Tá? Pontos fortes dele, tolerante ao herbicida Raptor 70DG, excelente ferramenta para o manejo integrado de plantas daninhas, melhorando a performance do sistema de produção. Então, para produtores que têm problema com aveia e azevém, essa tecnologia vem com eficiência para o manejo. Viabiliza a semeadura de trigo em áreas infestadas, quais até então não impossibilitaria a semeadura. Nós temos essa ferramenta agora para abrir, quem sabe, novos campos para a semeadura de trigo. Indicado para abertura de semeadura pelo seu ciclo, porém para as regiões mais quentes, PCU 3 e 2, indicado apenas para áreas de maior altitude ou regiões que não têm um histórico tão grande assim de bruson. Tá? Rotacionar a cultivar em diferentes glêbulas da propriedade é uma indicação, tendo como objetivo a manutenção e efetividade do herbicida, para a gente ter por um período maior o uso dessa tecnologia ao nosso favor. Indicado para todos os níveis de investimento, por ele apresentar um ciclo médio, ele possibilita também trabalhar em níveis distintos de investimento. Passando por um resumo de tudo que nós falamos até agora, se a gente for pensar em grupos de cultivares, o que eu tenho que ter atenção e o que eu tenho de destaque, nós temos aí o oídio. Hoje nós colocamos esse grupo para se ter atenção, TBIO Astro, Duke, Sonic, Audácio, Seminoble, tá? E nós temos como destaque o TBIO Atom e o TBIO Ponteiro, que tem uma excelente reação a oídio a campo. Se nós formos pensarmos em ferrugem, nós temos para se ter atenção Sinuelo e TBIO Duke, e temos como destaque Atom, Ponteiro, Sonic e Audácio. Pensando em mancha amarela, se for para ter uma atenção o Atom e junto com o Toruque, isso em áreas que não for de rotação de cultura para Toruque, né? E temos como destaque TBIO Sossego, Sonic, Audaz, Duke e Astro. Aí dá para ver o quanto nós evoluímos pensando em mancha amarela nos últimos anos, para ver que nós temos bastante soluções para produtores que buscam materiais com uma boa reação para mancha. Pensando em giberela, se fosse para colocar um grupo para ter atenção, Toruque, Sonic e Duke, né? E como destaque nós temos Audaz e Sossego. Isso é importantíssimo, principalmente para regiões mais frias. Nós também evoluímos bastante quanto às soluções pensando em giberela. Aqui está uma tabela onde nós temos um resumo de a reação das nossas cultivares para todo o complexo de doenças. Essa tabela vai ficar disponível na nossa biblioteca virtual, vou deixar ela também na apresentação, para que depois vocês possam baixar e ter esse material como suporte. Passando pelo nosso portfólio, falar um pouco sobre a linha de alimentação animal, onde nós temos os Energix, que é um mix de cultivar de trigo. O que é o Energix? É a mistura de 2 ou mais cultivares em proporções definidas, pensando em o quê? Entregar maior estabilidade de produção. Tem um equilíbrio entre relações de doenças foliares, né? O material um completando o outro, e também para se ter um alimento de maior teor proteico e maior qualidade. É uma excelente ferramenta para amenizar a sazonalidade da produção de alimentos para animais com alto valor nutricional. Tá? Hoje nós temos essas duas opções de Energix, o 201 e o 202, esses dois produtos. E aqui está uma lavoura já do Energix implantado, para que vocês tenham conhecimento. Acredito que alguns de vocês já semeou o Energia 1 ou Energia 2, e o Energix é o componente desses dois materiais. Para alimentação animal, nós temos outra solução também, que é o Lennox. Esse é um trigo para pastejo, tá? Que ele vem também para agregar, para produzir alimento durante esse período ali outonal, período de inverno, onde eu posso ter o meu campo coberto por mais tempo, entregando sempre alimento de qualidade para o rebanho.
gostaria de pegar esse pouco tempo que me resta para desejar a todos uma excelente safra de trigo 2020. Bruno, obrigado pela tua apresentação. Vejam só quantas ferramentas a gente tem para que a gente possa ter sucesso porteiro adentro, como a gente falou no início. Eu agradeço bastante pela tua apresentação, porque você permeou por vários temas interessantes aí. Eu vou começar destacando esse último. Então, o trigo vem realmente se tornando uma opção muito viável para a alimentação animal. E aí eu quero conversar com você, produtor do extremo sul do Brasil, principalmente que sofreu com a safra de milho. Vejam só que oportunidade a gente tem agora de conseguir fazer alimento conservado de alta qualidade no inverno, e é claro que esse recado vai para as demais regiões. Então, nós temos aí essas possibilidades, o Lennox para pastejo e a linha Energix para silagem pré-secado. E o Bruno também nos falou, vejam bem que o Tebio ponteiro, ele vem entrando com bastante força, porque realmente é uma grande opção na abertura de semeadura. Todos nós queremos que essas chuvas se confirmem, que elas venham, e muitas vezes até vem algum receio do material médio tardio. É importante destacar que o ponteiro ele tem um vegetativo longo, mas vocês puderam ver também que a diferença de ciclo final entre ele e Tebio Toruk, que é uma grande referência, não é tão grande assim. Então é uma ferramenta muito viável, e aqui eu quero destacar que ele é um material que está muito bem para a Bruzone, mas não é posicionado para o cerrado. O Bruno falou muito bem que nós estamos focados em Atom para o cerrado, que realmente é um trigo que, especialmente em sequeiro e na abertura de semeadura no irrigado, é uma excelente opção, material que tolera muita questão de falta d'água, e também estamos entrando agora com o Tebio Duque. Então, a galera do cerrado esteja atento a esses dois nomes, e a gente sabe aí que o Atom vem sendo muito bem trabalhado pela Suporte Corretora nos demais estados. E aí, pessoal, nós temos todas essas ferramentas. Nós não temos mais um material posicionado para 100% da área, mas nós temos o melhor material preparado aí para a sua realidade. Então, conheça, procure aí o seu técnico, o seu engenheiro agrônomo de confiança, para que você possa conhecer a realidade desses materiais. Essa palestra e também a palestra do André Rosa, que virá na sequência, vão estar junto com os materiais fornecidos pelos nossos apoiadores lá no site da Biotrigo, assim como o link dessa nossa transmissão, para que vocês possam acompanhar aí, talvez com um pouco mais de calma, poder se dedicar um pouquinho mais ainda a conhecer a reação das nossas cultivares. Nós estamos também conversando com a comunidade acadêmica, e aí eu quero avisar, não só a comunidade acadêmica, mas quem tiver interesse, que o webinar técnico da Biotrigo vai entregar um certificado para você. Então, vocês vão poder entrar em contato pelo e-mail Raquel, e se escreve normalmente com Q, raquel@biotrigo.com.br, que aí dentro de alguns dias esse material, esse certificado vai estar chegando para vocês. E aí eu gostaria também de destacar entre os vários lançamentos que o Bruno trouxe, e agora chegando em multiplicação para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, material que entra com força no Cerrado e o Paraná já está conhecendo, que é Tebio Duque. Nós nunca avançamos tanto nesse segmento de trigo branqueador, que tão bem remunera o produtor e os cerealistas, e tão bem aceito pela indústria. Afinal, nós, consumidores, somos muito exigentes, e o Tebio Duque vem com muita segurança no campo para deixar a farinha da dona de casa aí mais clara. Então, nós vamos agora com o pessoal da produção mostrar um pouquinho para vocês quem é Tebio Duque. Cultivar de trigo que oferece negociações diferenciadas ao produtor devido à classificação de branqueador. Tebio Duque possui 3 pilares principais. Nota 7 para resistência à bruzone na folha e espiga. Possui tolerância à germinação na espiga. Ótima reação à seca entre os trigos branqueadores. Converse com seu agrônomo de confiança e conheça o branqueador com o pacote agronômico mais completo do mercado. Biotrigo, por um sistema produtivo mais sustentável. Vocês viram só quanto avanço a gente teve, e tudo isso graças ao melhoramento genético, muito esforço que vem sendo feito pelo nosso time.
E falando em melhoramento genético, daqui a pouquinho eu vou chamar o Dr. André Cunha Rosa para trazer alguns lançamentos para nós. E aí é importante a gente entender como é que é feito o melhoramento genético. Eu já recebi algumas perguntas do pessoal confundindo com transgenia e como é que funciona o melhoramento. Em trigo, para que vocês saibam, ele é feito de maneira tradicional, sem técnicas de engenharia genética aqui no Brasil e pela Biotrigo. E aí, para que vocês possam entender um pouco de como funciona o melhoramento genético, a gente preparou um material para vocês. Fiquem atentos no vídeo que a gente vai passar agora. Você sabe como é feito o desenvolvimento de uma nova cultivar de trigo através do melhoramento genético? Para começar, o objetivo é oferecer ao mercado cultivares com maior produtividade, qualidade, segurança na lavoura e outras características variáveis para atender às demandas dos produtores, moinhos, indústria e consumidor final. A próxima etapa é definir as características da nova cultivar e, a partir daí, escolher as plantas que serão combinadas. O processo começa no laboratório de pesquisa, com a retirada das anteras de uma planta que vai receber o pólen de outra. Nasce assim um descendente com características de ambas. Essa nova planta chamamos de geração F1. As plantas da geração F1 são autofecundadas, dando origem à geração F2. A partir desse momento, as gerações seguintes são levadas para os campos experimentais, onde são constantemente avaliadas pelos melhoristas que selecionam os melhores materiais de acordo com as características determinadas para essa cultivar. Esse processo de semear, avaliar e selecionar se repete por muitos anos e em campos localizados em diferentes regiões. Só a Biotrigo Genética possui mais de 50 áreas experimentais espalhadas pelo continente. Para ser lançada ao mercado, ela ainda precisa passar por testes nos laboratórios de qualidade industrial, fitopatologia, biotecnologia, padaria experimental e campos de multiplicação de sementes. Até aqui, já se passaram mais de 10 anos desde o cruzamento que deu origem à nova cultivar. Isso significa que, ao semear uma tecnologia T-Bio, ela já foi testada em diferentes regiões antes de chegar à sua lavoura. É bom lembrar que no processo de melhoramento da Biotrigo são geradas mais de 1000 linhagens ao ano, mas apenas os melhores trigos chegam em sua lavoura e na sua mesa. Então, quando você adquire uma semente certificada, você está contribuindo para o avanço da triticultura, está investindo em novas tecnologias para as próximas safras e está fortalecendo o agronegócio. Biotrigo, os melhores trigos do continente têm a nossa genética. Bem, pessoal, vocês puderam ver o quanto o melhoramento genético faz um esforço para que a gente tenha sucesso e entregue boas ferramentas aí no campo, não é? E é claro que isso, a agricultura ela é soberana, a natureza fala por si, mas nós nunca vamos poder deixar de ter a mão do ser humano. Inclusive, o André Souza vai falar daqui uns 30 minutos para vocês podem ficar atentos aí, sobre essa relação que a gente tem com o ambiente, né, onde a gente está. Mas agora, já que a gente estava falando em melhoramento, eu vou ter o prazer de convidar o André Cunha Rosa. André, ativa a tua câmera, liga teu microfone e venha falar conosco. Você vai estar falando, André, com vários estados, e inclusive a gente quer agradecer novamente ao Canal Rural por essa parceria, onde nós estamos retransmitindo em multiplataformas para o Canal Rural, seu Facebook e seu YouTube. Então, o André, ele já está há vários anos, eu não vou dizer quantos, né, André, para não entregar a idade, né, mas realmente o André está muito dedicado ao melhoramento, ele se especializou nisso e vem trazer para nós algumas ferramentas. André, será que você tem algum trunfo escondido aí na tua manga para mostrar para o pessoal como a gente faz esse elo entre a triticultura e o consumidor final?
Sim, teremos sim um belo trunfo, a gente já vai mostrar isso, dados realmente que nos deixam muito felizes de poder estar mostrando hoje. É um prazer estar com todo esse povo que nos acompanha aqui de diversos países, etc. Uma forma um pouquinho diferente, então a gente está se acostumando e vai fazer o possível para andar tudo bem. Então, para apresentar para vocês 2 materiais que ainda não estão no campo, vão esse ano para dias de campo, para que o pessoal possa visitar no seu sementeiro ou revenda ou cooperativa mais próxima e conhecer esse material. O ano que vem, esses materiais que a gente vai apresentar agora vão para áreas de produção de semente e lá em 22, sim, chega no produtor final. Então, espero que o pessoal se empolgue, mas que tenha o entendimento também que eles vão demorar um pouquinho a chegar, mas é importante ir conhecendo para esse ano ir lá, poder checar campo, se Deus quiser nós vamos poder estar rodando campo, vamos ver se dia de campo ou não, mas o pessoal pode ir lá conhecer de uma forma ou de outra. Então, hoje, a gente vai apresentar Tebio Elo CL e Tebio Trunfo. Como o Fernando falou, esse é o trunfo, então, que a gente vai apresentar hoje. Sem maiores delongas, eu queria aproveitar já para agradecer todo o pessoal que ajudou a montar a palestra. Eu só fiz retoques, toda a equipe nossa que montou e juntou os dados. Então, vamos falar primeiro de Tebio Elo CL, que é um trigo Clearfield, assim como o Capricho, que o Bruno brilhantemente já nos mostrou, uma tecnologia nova para um melhor controle, especialmente de azevém e de aveia. E esse, então, já é um segundo material para que a gente comece a compor um portfólio CL com opções para o produtor que optar por essa nova tecnologia para melhor controle de invasores. Então, o Tebio CL, como vocês podem ver, o Tebio Elo CL, a gente está colocando aqui, inclusive, a linhagem. Quem visitou algum dia de campo e estava com esse nome pode se relacionar com as notas que tomou no passado. A gente coloca já também aqui a cruza do material, que é Fuste, um irmão de Sinuelo, um trigo lançado na Argentina, por Buc 55 CL, é um trigo americano que foi lançado na Argentina e que foi a fonte desse trait, dessa característica que vem da BASF, essa resistência ao herbicida Raptor, que a gente chama como Clearfield, sistema de produção. E, por último, entrou Marfim nessa mesma cruza. Para resumir esse material, a gente usa essa figura, onde um ponto importantíssimo é a característica Clearfield. O rendimento de grãos nesse trigo vai ser o principal aspecto relacionado a ele com relação a Clearfield, ao Capricho. Também a gente mostra uma sanidade equilibrada, que é importante, ajuda no manejo. E um ponto importante dele, para finalizar, 4 pontos escolhidos, seria o elevado pH. E nesses 2 materiais que a gente vai apresentar, eu esclareço aqui de uma vez, que eles já estão aprovados, o nome deles, no Serviço Nacional de Proteção, então concedida uma proteção provisória, aguardam somente o registro nacional, como alguma vez que outra o nome pode vir a ser mudado pelo registro nacional, a gente bota como nome sugerido em respeito a essa instituição, mas tudo indica que os nomes finais serão sim Tebio Elo CL e Tebio Trunfo, que a gente vê na sequência. Então, vamos conhecer rapidamente o Tebio Elo, de uma forma mais breve do que o Bruno, às vezes, apresenta, sem falar muito de posicionamento em lavoura, porque ainda não está na mão do produtor, é mais para despertar a curiosidade, que vocês possam saber o que está vindo e conhecer isso no campo, para fazer a sua escolha no momento que tiver semente disponível para todos. Então, material que já para 2021 terá zoneamento para Rio Grande do Sul e o sul do Paraná, e para 2022 a gente espera já que esteja estendido até essas regiões. São Paulo, na sequência, a gente vai ver. E o 3 aqui, Paraná 3, a gente situa alguns materiais onde, ou por calor ou por brusone, a gente vai estar preferindo que esses materiais sejam colocados em área de maior altitude. Nesse caso aqui, é pela brusone, a gente prefere que o pessoal, isso vai se estender a São Paulo quando chegar, que o pessoal seja mais prevenido com relação, já que não é um nível de brusone compatível com o resto do portfólio que está indicado para áreas de brusone. Características do Tebio Elo. Ciclo, de uma forma muito simples, parecido com o Tebio Toruk. Vocês vão ter uma figura na sequência que mostra isso melhor, uma estatura média alta, ou seja, mais alto que o Toruk.
E essas outras características não há nenhum destaque especial, então a gente deixa elas aí para quem quiser consultar, dar uma olhada. Também essa palestra vai ficar disponível. Vamos tratar de destacar os pontos principais desses materiais. Então, ciclos do dias da emergência ao espigamento, vocês veem essa barrinha, perdão, ali. Essa barra, vocês podem ver, deixa eu ver se o meu mouse eu consigo aqui. Essa barra mostra o número de dias para o TBIL-ELO, e aqui para o TBIL-TORUC, aqui as regiões. Então, o pessoal pode espiar e ver que dá uma variada. Lá nas regiões mais quentes, o TORUC prolonga um pouquinho o ciclo, por isso que começa a dar essa diferença. Nas regiões mais frias, ele anda mais junto. Mas, em resumo, muito próximo de TBIL-TORUC, por região, fica para o pessoal consultar com mais tempo. Aí uma figura do TBIL-ELO aqui em Passo Fundo, na safra passada. Então, material bem de bom aspecto, boa uniformidade. Olhando, então, agora a reação a doenças, a gente frisou que era um material equilibrado. Como vocês viram no Bruno, há alguns materiais que estão mais resistentes, mas às vezes mais importante do que uma resistência muito alta e algum furo é não ter um problema maior, que é onde a gente termina gastando mais, é num problema específico. Então, um trigo que obviamente vai necessitar fungicida, como todos, e aqui a gente destacaria então Bruzone, que é algo mais limitante nele. Então, a gente não está posicionando para regiões onde Bruzone é foco. E, nesse caso, diferentemente do Capricho, ele saiu suscetível a mosaico, possivelmente pegou dessa fonte do CL que veio da Argentina, indiretamente dos Estados Unidos. Então, comparado a TBIL Capricho, o Capricho a gente pode botar em áreas de mosaico, e esse aqui a gente tem que ter os mesmos cuidados que o Bruno citou lá para o TORUC. Então, vai ser a diferença, a gente vai buscar rendimento no TBIL-ELO e proteção para mosaico no Capricho, para uma forma muito simples, estar posicionando os dois materiais CL para vocês. E as outras doenças é bastante equilibrado, no nível médio, há materiais com nível melhor, mas isso com controle de fungicida, isso que a gente está vendo aí não deveria ser problema nenhum, a experiência a campo dele tem sido bem tranquila. Vamos falar então de rendimento de grãos. Eu disse que ele rendia mais do que o TBIL Capricho, que já está saindo agora, chegando o produtor na sequência. Vamos olhar então esse gráfico, onde a gente vai ver mais de uma vez esse tipo de gráfico. Então eu queria chamar a atenção que à esquerda a gente tem o rendimento de grãos aqui, né? E aqui o índice ambiental. Em resumo, o que a gente olha são aqui 22 locais em 2 anos, pontos de 44 ambientes, e essas retas são a regressão que indicam aonde que regressão explica os dados. Então, basicamente, a gente olha o material, vê aqui o TBIL Capricho, essa linha laranja, TBIL-ELO, a linha azul, e o Sossego um pouquinho acima. O Sossego ainda rende mais um pouco do que o ELO, mas o ELO já rende mais do que o TBIL Capricho. É assim que, basicamente, que a gente vê, e essa diferença aumenta um pouco quando os níveis de potencial de rendimento são maiores. Então, se vê que tem um ganho claro aqui do Capricho para o ELO, e essa é a principal razão da gente estar lançando já um segundo material CL, para, na sequência, já poder oferecer um nível de rendimento, então, muito próximo já dos trigos convencionais que não têm essa característica CL. Quando a gente compara esses dois trigos de novo com o TORUC, na nossa rede de experimentos, os mesmos 44 experimentos, você vê lá que andou de novo o TBIL-ELO muito pertinho do TORUC nesses ensaios, termina perdendo lá acima dos 7.000 quilos, mas o grosso da nossa lavoura estão aqui embaixo, e aqui as coisas estão realmente muito parecidas. Então a gente pode fazer uso da tecnologia já com uma perda de rendimento praticamente negligenciável. Aqui eu não vou discorrer em detalhe pelo tempo, fica para vocês poderem olhar com mais calma, quem quiser, as diversas regiões, o número de locais e anos, por média por região, comparando esses 3 materiais. E vamos direto para a qualidade industrial do TBIL-ELO CL. Começamos pelo pH, como o Bruno colocou, o Astro seria a nossa nova referência, ele está ali quase junto, então muito bom pH, média de 42 ambientes, não é pouca coisa, bem melhor do que TORUC, especialmente do que Sossego, como a gente vê ali.
termos de cor, o Bruno já explicou também. Para quem não viu, então, aqui nós estamos bem no meio da cor em termos de quão branco o trigo é, então sem problema nenhum. E aqui não é tão amarelo quanto até poderia ser, até 12 é tolerável. Então estamos com uma cor que não é nem razão para rejeitar e nem razão para segregar. Uma cor média aceita normalmente pelo mercado. Termos dados reológicos, aqui a gente fez uma média, o material é novo, ainda tem somente 12 análises completas, mas já dá uma ideia para a gente reunindo as regiões frias, as regiões quentes, para a gente ter uma ideia dele. Se vê que ele vai andar entre pão, aqui o W um pouquinho mais baixo, a estabilidade garante o pão. Entre pão, de vez em quando vai dar algum doméstico. Isso, o pessoal pode estar se surpreendendo, a gente tem normalmente lançado pão e principalmente melhorador. Há alguns anos atrás, talvez a gente não lançasse, porque havia uma necessidade grande de aumentar W, aumentar a estabilidade, melhorar a panificação. Hoje em dia, já temos muitos trigos melhoradores, com alta estabilidade. Muitas vezes o moinho, inclusive, procura algum material mais fraco de W, e a gente, então, hoje se dá ao luxo de poder lançar algum material um pouquinho mais fraco, de termos DW, para que a gente possa, então, estar evoluindo em outras características, como é o caso aqui no rendimento, que para o produtor, afinal, é o que paga a conta. E ele tem ainda um desempenho de panificação, nesse caso, parecido com sossego, que é a base, a gente quer que tenha um desempenho de sossego para cima. Então, a gente acredita que esse material vai ser muito importante na questão de rendimento dentro do CL, e tem uma qualidade ok, que vai ser mesclado com outros materiais, sem prejuízo para isso aí. Esses dados, de qualquer forma, são preliminares. A gente, com o tempo, vai estar agregando nos dias de campo e nas palestras do ano que vem, mostrando em mais detalhe e com mais dados a questão de qualidade. Por hora, ele está num nível que vai ser bem aceito pelo mercado, no nosso entendimento. Inclusive, um destaque que a gente precisa dar para esse material é o P sobre L, que é, na média, hoje 0,5. Mesmo vindo de alguns anos de baixo P sobre L, a gente olhou comparado a todo o germoplasma, o portfólio, e é o trigo da Biotrigo de mais baixo P sobre L. Isso é bastante vantajoso para alguns produtos como essas torradinhas, e muitas vezes os trigos, na maioria, algum ano, alguma região, dão um P sobre L alto, e o moinho precisa um de P sobre L baixo para baixar isso, sem ter que usar esses produtos químicos que se colocam, às vezes, para corrigir esse aspecto. Então, é um trigo de valor nesse sentido. Ele e o Tebril Capricho, os dois particularmente, têm o P sobre L baixo, e os dois CL, então, podem até ser reunidos para se tentar ter algum valor nesses trigos segregados para o moinho, tendo em vista essa característica única e importante também para que a gente possa dar mais valor para o Tebril Elo, CL, se em algum momento for segregado. Destacando, resumindo, é um material de sanidade equilibrada, de elevado pH, e que acrescenta em produtividade dentro dos trigos com tecnologia Clearfield. É o trigo de mais produtividade dentro dos trigos de tecnologia Clearfield, e junto com o Capricho CL se destaca pelo baixo P sobre L, que é uma característica que às vezes interessa ao moinho. Então esse é um resumo para ele. Convido o pessoal para conhecer a campo esse trigo nos principais sementeiros e revendas e cooperativas durante esse ano. Bom, gente, agora então a gente passa para o Tebril Trunfo. Talvez vocês tenham conhecido esse trigo em algum dia de campo. A gente vinha trabalhando com o nome de Mérito, tivemos que mudar esse nome, já tinha um trigo com nome muito parecido em algum lugar do mundo. Então, definitivamente é o Tebril Trunfo, que é realmente um trunfo para todas as regiões frias, a resistência à giberela e o nível de dom que ele nos traz. Então, vamos passar a conhecer esse material em detalhe. A gente realmente está muito feliz. Quem nos acompanha tem visto que a gente há muitos anos está preocupado com os níveis de dom, que a gente tem uma exigência hoje pela legislação, e é importante... Só um pouquinho? Ok, obrigado. Toma uma correção aqui que o pessoal nos passa. Então, é importante a gente estar trazendo realmente um material que tenha uma característica muito importante para a giberela, que a gente busca há muito tempo
e realmente estamos muito felizes de trazer hoje um material com níveis surpreendentes de Giberella e de DOM, que é algo que para as regiões frias é muito importante que a gente possa estar trazendo para vocês. Então, o material que foi apresentado em muitos dias de campo com esse nome que vocês veem ali, Bio 15-2079, estava nos principais dias de campo institucionais da Biotrigo no ano passado. E por mais que a gente tenha procurado em muitos trigos chineses, feito grandes investimentos, e isso em algum momento vai chegar, mas trazendo genética de outros lugares do mundo que tinham boa resistência à Giberella, sempre vieram alguns defeitos juntos, a gente demora para tirar isso, e nos surpreendeu realmente positivamente que a gente terminou achando a melhor resistência e o melhor nível de DOM na genética caseira, combinando a genética caseira, como vocês veem ali, esse material tem 75% de sossego e 25% de sintonia, então o trigo não tem muita surpresa, realmente a genética brasileira bem combinada, e aí como resumo a gente tem um destaque para rendimento de grão, vocês vão ver que ele não deve nada para ninguém, vai ser o trigo de mais alto pH do portfólio, facilidade de manejo, eu diria que tem até quase mais fácil de manejar hoje do que o próprio T-Bio Sossego, poderia ter sido chamado de T-Bio Descanso ou T-Bio Milagre, dependendo aí do nível de DOM que vocês vão ver daqui a pouco, e é um material então também que se destaca, como a gente vê nesse quadro, por sanidade da espiga, especialmente para Giberella e DOM, mas não menos para a Bruzone, que em algumas regiões pode chegar a ser importante também. Vamos direto para conhecer o material. Em termos de zoneamento, é idêntico ao que a gente viu no T-Bio Elo, e vai estar, então, também já na sequência para toda essa região sul, vocês veem no mapa aqui, inclusive Paraná 3, onde aqui, mais pela questão lá, ele fica um pouquinho mais mole, então, por acamamento, e porque na região 3 a gente não tem uma grande necessidade de resistência à Giberella, que é o forte desse material, a gente vai estar posicionando principalmente para regiões de maior altitude. Como característica, ponto principal é um ciclo agora precoce, né, muito similar ao Audaz, então por aí já fica bem claro, estatura média alta, parecida com o T-Bio Sossego, e um acamamento também parecido com o Sossego. Então por isso aquela limitação para regiões muito quentes, como o norte do Paraná, onde ele começa a ficar mais mole, a gente vai focar nas regiões onde realmente a gente pode usar o trunfo que é esse material para resistência à Giberella. As outras características são muito boas, mas nenhum destaque especial. Em termos de dias de emergência e espigamento, novamente o material muito parecido com o Audaz, aqui para quem quiser olhar por região pode olhar, mas basicamente é igual ao Audaz, então a gente popa tempo nesse slide, e vamos para esse onde realmente é o destaque do T-Bio Trunfo. Vocês veem que ele é equilibrado, e equilibrado em níveis altos de resistência, começando, esclarecendo que eu queria comparando, como ele é muito parecido, é filho de Sossego, tem 75% de Sossego, para facilitar a gente vai falar aqui comparado a Sossego. Então, Bruzone, um nível alto de resistência, assim como Sossego. Para Giberella, Sossego era 6, aqui vamos para 7, é o único trigo do portfólio que chega a 7 em termos de Giberella, esse é o aspecto visual, e a gente vai ver que o DOM acompanha. Manchas foliares, ele reduziu um pouquinho a resistência, mas ainda está num nível muito bom, o que permite também que ele possa ir para áreas de trigo sobre trigo. O ídio, ele melhorou a compensação a Sossego, então ficou mais equilibrado, que é importante para que se possa gastar menos, às vezes com fungicida, ou fungicidas de espectro mais amplo, e muitas vezes mais econômicos. Para ferrugem, hoje ele está um pouquinho melhor que o Sossego também, e para outras características, basicamente no nível do Sossego, que é um excelente nível. Então, ótimas características em termos de resistência à doença, para que vocês possam ter uma lavoura bem econômica, inclusive com esse trigo. Um aspecto visual bem bom que ele tem. Convido de novo, então, o pessoal para conhecer nos dias de campo esse ano. E aqui vamos falar para o ponto principal desse trigo, que nos traz muita alegria, que é a resistência à Giberella, que comparado com o portfólio da Biotrigo, em 10 ambientes no Rio Grande do Sul, no caso aqui todos no Rio Grande do Sul, nas safras 18 e 19, onde a gente realmente teve Giberella, principalmente em 2018, mas também em menor quantidade em 2019,
Essa é a nota que o pessoal do nosso melhoramento e outros setores deram para os materiais em diversos ambientes, como a gente vê aí. Se vê que o Trunfo teve a nota mais alta, uma nota 7, chegando lá um Sonic e o Toruc, que a campo parece realmente tem bastante giberela, e vocês vão ver que no Dom não necessariamente eles saem como a gente vê essa nota visual da giberela. Então, o Trunfo se confirma aqui como uma nota visual muito boa. Sossego e Sinuelo Audaz, que a gente tem visto sempre materiais que estão bem, estão lá um pouquinho acima dos outros. E vamos passar para o Dom, que realmente é mais importante ainda do que a nota visual, porque é o que realmente pega. Lembrando que os materiais que a gente, quando se olha a giberela, é importante olhar dentro do mesmo ciclo. A gente botou todo mundo aqui para dar uma visão geral, mas a comparação mais justa e importante é com os materiais de mesmo ciclo, que a gente acaba de assinalar com essa seta verde. Quando a gente olha, então, esse outro gráfico, eu poderia passar 1 hora falando para vocês sobre este gráfico, essa figura, mas a gente vai focar aqui, então, em níveis de deoxinivalenol, que é a principal toxina que se vê no trigo, no grão de diversos cultivares expressos em ppms aqui na coluna do Y, na barra do Y, e aqui na horizontal a gente vê as diversas cultivares, com a quantidade que eles têm, e aqui a distribuição das amostras que foram testadas, no caso 5 locais em 2 anos, daria 10 locais, 2 repetições para cada local, são 20 amostras pelo menos em cada uma dessas barrinhas. E aqui a gente tem vários ciclos juntos, começamos a gente vendo que o Tebil Trunfo é disparado melhor. Aqui eu queria fazer um parêntese, que o Sossego e Sinuelo a gente tem dito que são os materiais de mais baixo dom, e principalmente nos últimos 2 anos, o Sossego andou na frente do Sinuelo, mostrando que, na verdade, ele é ainda melhor que Sinuelo. Então, isso é uma informação mais nova, que a gente pode até ter hoje mais segurança no Sossego do que a gente tinha. De todo o portfólio que tem volume, o Sossego é o que tem essa característica de mais baixo dom, e o Trunfo, então, vai ser ainda mais baixo. E quando a gente vê a comparação dentro do mesmo ciclo, vocês vão ficar realmente mais impressionados. Então, vai indo no portfólio. Como eu falei, Toruc e Sonic, que estavam pior na nota, aqui já ficam muito embolados com todo mundo. Aqui, os branqueadores tendem normalmente a ter um dom mais alto, isso é nosso. E aqui, um trigo da concorrência, uma testemunha MS, também costumam ter dom mais alto. E essa barra em vermelho a gente colocou só para lembrar, esse material não estava junto com esses materiais, mas baseado em comparações do passado, a gente tem certeza e estimou aqui realmente essa nota estimada. Essa barra não está na escala, você vê que 8 teria que estar muito fora da tela de vocês, mas se fosse um material mexicano, como é o Tauron, altamente suscetível a brusone, a giberela, possivelmente nós teríamos um dom de 8, 9, 7 ppm, alguma coisa assim, é o que a gente tem obtido. Então, na verdade, todos esses trigos que a gente tem na tela têm um nível bem bom, né? Aqui vale ressaltar que esse é o limite que a Anvisa coloca como 3 ppm para o grão, e que esse limite serve na legislação, mas que os moinhos, como tem que entregar uma farinha com 0,75 hoje, eles compram até 1,5. Porque é impossível, com uma farinha de 3, você entregar 0,75. Então, na prática, a gente tem que tentar entregar 0,5. Vocês veem que nesses anos de bastante giberela há alguma dificuldade. Isso aqui, sem um manejo específico por cultivar, há muito que se pode fazer em manejo, que a gente não vai tratar hoje, né? Mas aqui o importante a gente salientar é que o Tebil Trunfo está ali com aquele 0,8, melhor ainda que Sossego, em outros anos a diferença é maior. E vamos passar, então, já prontamente o próximo slide, vendo, vocês podem dizer, não, mas esse ano aqui eu quero ver quando realmente for pressão alta, que é o momento importante de entregar desempenho quando a pressão é alta. Então, a gente separou aqui 4 locais que a gente tinha materiais de mesmo ciclo, somente nesse slide, no ano de 2018, no Rio Grande do Sul, que foi uma pressão muito forte, e aí, mais ainda, então, a gente vê que o Tebil Trunfo nos surpreende. Eu confesso para vocês que quando vieram esses resultados, a gente pediu, vamos olhar de novo, vamos ver se não tem um erro,
se não tem um 0 perdido baixando essa média, se o trunfo é tão bom quanto os dados estão nos dizendo, e não havia erro nenhum, e isso se confirmou no segundo ano, olhando para trás, o primeiro ano que tinha só um dado também era bom, e está de acordo com a nota que a gente vê a campo. Então, a gente está muito feliz, vai correr atrás de explicar, na verdade, mas fica muito feliz de poder trazer um material agronomicamente bom e com esse nível de qualidade, em termos de DOM, que realmente é disparado, que é menos da metade do DOM do que os materiais da Biotrigo, que tem um bom nível, né, e que realmente estão em grande quantidade no campo, vai ser um diferencial que pode nos preparar para algum momento onde a gente tenha mais DOM. Então, é muito importante a gente ter um nível, uma quantidade desse trigo na lavoura, para que se em algum momento a gente tenha uma dificuldade maior, um ano ruim, a gente tenha de onde tirar volume de semente e tudo, para ter uma resposta que a genética ajuda, além de tudo mais. Então, vamos olhar se o rendimento de grão desse trigo, já vimos esse gráfico tão impressionante, perdão, em termos de DOM, que a gente realmente nunca tinha mostrado nada tão impressionante, nós mesmos estamos impressionados, e, portanto, felizes de trazer essa ferramenta tão importante, especialmente para regiões frias. E vamos ver agora no rendimento, aqui comparado Audaz, Trunfo em azul e Sossego, nesses 60 ambientes aqui, que a gente tem esse gráfico, se vê que o Trunfo anda ali junto, embolado, ganha do Audaz no mais baixo potencial e perde por um pouquinho no mais alto potencial. Aqui destrinchado por regiões, que vocês podem acompanhar, andam bem próximo. Quem precisar olhar mais detalhe vai ficar gravado. E vamos direto para a qualidade industrial. De novo, o Trunfo, então, é o melhor pH de todo o portfólio, realmente em média de 43 ambientes, fica dúvida alguma nisso, é um ponto bem importante. Engraçado que seu pai é Sossego e que junto com Sintonia, as maravilhas do melhoramento, se conseguiu consolidar um pH muito maior, inclusive, mais alto, inclusive, do que Iguaçu e Astro, que são referências. Cor, de novo, nada a destacar, tá? Sem problema algum. Em termos de reologia, é um trigo pão. O P sobre L também é, digamos aqui, para resumir, muito parecido com o Sinuelo, que é bem apreciado, não é tão baixo quanto o Capricho, ou o Elo, mas é um bom nível. Está aqui estabilidades por região, uma panificação superior a Sossego, então, material também que entra bem nesse aspecto. Meu tempo está ficando curto, vamos passar aqui para os destaques, então, do TBio Trunfo. Ótimo potencial produtivo, comparado às variedades que estão aí hoje muito bem no mercado, como é o TBio Audaz. Um equilíbrio de resistência às principais doenças foliares e um equilíbrio num nível alto, é importante a gente destacar. E aqui, realmente, o principal ponto, o melhor nível de resistência genética à giberela, com os menores níveis de DOM no grão entre todos os trigos cultivados no Brasil. Nós não vimos nada parecido, temos alguma coisa em projeto, alguma coisa com algum gene de giberela em algum projeto especial, mas de todos os trigos que a gente conhece no mercado, esse é disparado o trigo de menor nível de DOM. Então, é uma notícia muito importante a gente ter essa ferramenta, especialmente para regiões frias, e vem acompanhado também de um pH que eu chamei aqui de impressionante, porque é ainda acima de TBio Iguaçu. Tudo isso ajuda, e certamente ajudará o TBio Trunfo a encontrar o seu espaço na lavoura de muitos de vocês. Com isso, então, queria agradecer realmente a nossa equipe, que vocês veem aí na foto de final de ano, que todos esses resultados, esses progressos, pão, DOM, todos esses dados, muitos ambientes Brasil afora, vêm graças ao trabalho dedicado de toda essa equipe que nos permite estar a cada ano trazendo novidades como essas que agregam, seja em rendimento, seja em DOM, mas sempre tratando de trazer mais estabilidade, mais viabilidade para a triticultura. Esse é o nosso objetivo, que o tanto o agricultor, o moinho, como aquele que consome possam estar bem servidos com os nossos trigos. E sendo assim, eu passo a bola de volta para o Fernando, interrompo aqui a minha tela. André, obrigado pela tua apresentação, assim como a do Bruno, muito bem conduzida, esclarecedora.
E realmente é muito bom trazer boas novas, né? A gente ainda está vendo a tua apresentação na tela, né? Eu só vou pedir para que você pode compartilhar, obrigado. E tentando fazer um resumo de tudo isso que tu nos trouxe, primeiro é importante destacar que a gente está trazendo ferramentas para situações em específico, né? A gente não apresentou hoje uma ferramenta de novo que seja para 100% da área. E eu começo a falar em Clearfield, e isso é importante deixar muito claro, que a tecnologia deve ser utilizada em no máximo 1/3 da área, né? Para que a gente preserve essa tecnologia e não se perca como tantas outras, ou mesmo a experiência do arroz, Clearfield nos trouxe, onde alguns agricultores estão usando até hoje e outros perderam a ferramenta por usar sucessivamente, né? E é importante também trazer a notícia de que no Capricho a gente tem uma qualidade muito importante, a gente já tem um ganho em rendimento com o Tebio Elo Clearfield. E aí eu quero também destacar, né, André, e depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, as questões de rendimento que devem se sobrepor a outras cultivares em situações de mata competição, onde especialmente a Zevem, né, a aveia, mas principalmente a Zevem, realmente nos tira um potencial enorme da lavoura, e aí a gente deve ver esses materiais ganhando força em rendimento, inclusive, e mais do que nunca o Tebio Elo que vem com essa novidade. E aí que bom falar, e eu sei que a indústria está nos assistindo, André, do Tebio Trunfo. Esse nome não está aí por acaso, né? Ele realmente, para quem conhece o jogo de cartas, sabe o quanto é importante ter um trunfo no momento que você está sob pressão, né? E aí eu não tenho dúvida que o Tebio Trunfo vai, para todos nós, com o seu baixo dom, com o seu nível de resistência à giberela. E o pessoal vem fazendo algumas perguntas no chat sobre giberela. Eu lembro vocês que nós vamos responder daqui a pouquinho, depois do André Souza, né, a todas as perguntas, mas é muito bom saber que a gente está trazendo alternativas. Então, não se esqueçam, se vocês têm alguma dúvida sobre a apresentação ou do Bruno ou do André Rosa, coloquem aí no chat que a gente está aqui com a Raquel atenta a seus questionamentos para que ela possa trazer e depois a gente dá o direcionamento. E aí talvez o pessoal tenha ficado na dúvida, mas como é que eu tenho acesso à tecnologia Clearfield, né? Que é uma tecnologia que hoje deve ficar mais posicionada no sul do país, que é onde a gente tem maiores problemas com a Zevem. E aí eu vou convidar o André para se retirar agora. Obrigado, André. E o pessoal da produção que está sempre atento, a Daniela, que está aqui ao nosso lado, para nos explicar. A gente preparou um material para que vocês entendam como vai funcionar, para que vocês tenham acesso e essa relação da Biotrigo com a BASF sobre a tecnologia Clearfield. Acompanhem. As plantas daninhas estão entre os fatores que mais comprometem a produtividade nas lavouras. A tecnologia Clearfield entrega mais uma ferramenta para o manejo integrado de plantas daninhas. Já utilizada em outros locais no mundo e no arroz irrigado no Brasil, confere agora ao trigo a tolerância ao herbicida Raptor 70DG, proporcionando um sistema de produção mais eficiente. O trigo CL auxilia no controle de plantas daninhas, como a Zevem e a aveia, que podem causar perdas potenciais de até 50% da produtividade, segundo dados. Esta inovação foi trazida para a cultura do trigo no Brasil através de uma parceria entre Biotrigo Genética e BASF. O desenvolvimento dessa nova cultivar aconteceu através de técnicas de melhoramento genético convencionais, cruzando um genótipo com o gene CL com outros genótipos de interesse. Após o cruzamento, foram realizadas avaliações a campo e em laboratórios para selecionar as características importantes para a cultura do trigo, como rendimento, qualidade industrial e resistência às doenças. Então, não se trata de um processo de transgenia, pois não se aplicam técnicas de engenharia genética para a transferência de gene de outra espécie para o trigo. Para o sucesso dessa inovação, são necessárias a utilização de sementes certificadas da cultivar CL, o uso do herbicida recomendado e a adoção de um programa de rotação diárias entre trigos com e sem a tecnologia CL. A tecnologia Clearfield é mais uma ferramenta para auxiliar o produtor no controle de plantas daninhas na lavoura, otimizando sua produção ao final da safra. Trigo Clearfield, a melhor genética integrada ao mais eficiente sistema de controle de aveia e a Zevem.